Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Dós, Departamento de Ensino e Formação e coordenador da Fábrica de Software da Universidade Federal de Sergipe. E eu fui convidado pelo grupo Code Queens para tirar algumas dúvidas dos seguidores do Code Queens. Já de antemão eu queria agradecer muito o convite e espero que eu possa contribuir. Estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Então vamos lá para a primeira dúvida. Então o seguidor do Code Queens ele pergunta como organizar as pastas do projeto. Então ele vê por aí Core, Asset e Roles. Então isso vai variar muito dependendo da arquitetura que está sendo seguida dentro do projeto. Algumas arquiteturas, por exemplo, se você vai programar para uma arquitetura Android, se você vai programar para uma arquitetura web.net, então eles normalmente essas arquiteturas e essas tecnologias dão algumas sugestões de como você organizar essas pastas. E é bem interessante vocês olharem a documentação desses projetos. Normalmente tem alguns projetos exemplos que vocês podem ajudar vocês a definir qual a melhor estrutura de pastas a seguir. A estrutura de pastas é bem importante porque você vai encontrar vários projetos similares dentro da mesma arquitetura. E é importante você seguir essa estrutura de pasta para que qualquer pessoa que está acostumado a trabalhar dentro dessa arquitetura possa seguir. Então, por exemplo, se você está trabalhando num projeto Android, dá uma olhada em projetos Androids, dá uma olhada em projetos exemplos de projetos Androids. Hoje a gente tem muitos projetos disponíveis no GitHub e isso vai ajudar você a definir qual é a melhor estrutura de pastas que vai ser seguida. Dificilmente eu vejo similaridade, né? Então quando você trabalha com arquiteturas distintas, então por exemplo no .NET, no Java, no Android, no Flutter, então há pequenas diferenças e é importante vocês se ajustarem a essas diferenças. A segunda pergunta vem sobre o que é importante documentar: código, processo e lógicas. Uma documentação que é essencial em qualquer código ou qualquer método é você colocar a documentação do método. Então essa documentação é importante porque na hora que uma outra pessoa vai usar, ou você mesmo vai usar um método que você implementou, então no momento que aquele método ele começa a passar ali pelo autocomplete, então você tem informação de qual é o objetivo daquele método, qual é o objetivo de todos os parâmetros. Então esse comentário é essencial em todos os métodos. Comentários dentro de código, então eles precisam ser analisados, eles podem ser um code smell, mas é legal você comentar, principalmente quando você está trabalhando com lógica de negócio. Às vezes a lógica que está ali daquele método, mesmo sendo um método curto, a lógica às vezes pode não estar muito clara qual é o objetivo. Então você pode comentar para dizer o motivo daquela lógica, explicando naquele trecho de código. Agora você não precisa comentar todas as linhas de código, né? Então o próprio método, a própria linguagem, ela já explica qual é o objetivo daquele método. A terceira pergunta é sobre qual é o melhor framework ou processo ágil para ser aplicado dentro do processo de criação do software. Na verdade, hoje a gente tem números que mostram que o framework Scrum é um dos mais utilizados no mundo inteiro, mas não quer dizer que ele é o melhor, mas ele teve uma boa aceitação. Mas a gente tem que lembrar que o framework ele é só, como o próprio nome diz, né, um framework, ele é uma casca. Então ele não tem informações, por exemplo, como que você vai fazer engenharia de requisitos, como é que você vai fazer teste de software, como que você vai projetar o software, nada disso tem nos frameworks de agilidade. Outra coisa importante quando a gente fala de agilidade é lembrar que a agilidade não é entregar rapidamente, a agilidade é entregar valor ao cliente rapidamente. Não necessariamente um projeto ágil ele vai ser mais rápido ou ele vai demorar menos. Às vezes um projeto ágil ele vai demorar até muito mais do que um projeto não ágil, mas ele vai estar entregando mais rapidamente valor ao cliente. Existe um conjunto de princípios para você identificar se realmente você está com um processo ágil, que eu brinco até que é um checklist de agilidade. E você tem que verificar se o seu processo, independente do framework que ele esteja utilizando, você está seguindo esse checklist de agilidade. Por exemplo, será que você está entregando de forma frequente valor ao seu usuário? Então, por exemplo, quinzenalmente eu estou entregando uma versão do software que agrega valor para o usuário. Então, se você está fazendo isso, esse é um dos princípios que tem que ser atendido. Agora, se você está passando, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses para entregar valor ao seu cliente ou entregar a versão, independente do framework que você esteja utilizando, você não está sendo ágil.
A quarta pergunta vem sobre quais são os documentos que são cruciais para desenvolver no planejamento do software. A documentação ela é uma dúvida sempre constante de quem está começando a desenvolver software, mas essa documentação que vai ser criada para o software vai depender muito do processo de desenvolvimento. Não existe ou não deveria existir nenhum processo de desenvolvimento onde não crie documentações para o software. Mas qual é a documentação que a gente vai precisar? Aquela documentação que é essencial. Então aquela documentação que ela não agrega, que ela não é útil para o desenvolvimento ou para alguém que vai precisar utilizar o software, então ela provavelmente não precisa ser criada. Algumas coisas que eu acho que são essenciais para que você tenha na documentação do software é a modelagem dos processos. Então, quando você vai criar um projeto, quando você vai dar manutenção no projeto, então normalmente a primeira pergunta que se faz é o que é que ele faz. Então o que ele faz vai estar documentado nos modelos de processo. Hoje é muito comum a utilização da notação BPMN para que a gente possa modelar esse processo. Uma outra coisa que é importante e que eu acho também essencial para a documentação são os modelos de caso e uso, que vão identificar quais são as funcionalidades que foram projetadas para a automatização daquele processo. E outra documentação que eu acho essencial são diagramas de classes, diagramas de interação que explicam o funcionamento da arquitetura do projeto. Claro que essas documentações vai depender muito do processo de desenvolvimento, mas dificilmente a gente vai ter um bom processo de desenvolvimento que não gere documentação útil. Então, eu não quero gerar documentação que ninguém usa. Então, se o processo está gerando alguma documentação que nem usa, então provavelmente essa documentação realmente é desnecessária, mas eu quero gerar aquela documentação que dê suporte às pessoas que vão continuar evoluindo o software. Lembrando que o projeto, dentro do ciclo de vida, o desenvolvimento ele normalmente corresponde a 10 a 20% do ciclo de vida, e você tem 80% do ciclo de vida do projeto de software que vai precisar ser suportado por documentação. Então, independente do processo, então se o seu processo utiliza técnicas de agilidade, então ele precisa ter documentação. Agora, vai da equipe identificar qual é a documentação útil. Outro diagrama que eu normalmente utilizo, também são os diagramas de estado, para identificar quais são os estados de um determinado objeto, como que ele vai se comportar. Então, mais uma vez, vai depender daquilo que você vai precisar e você vai criar a documentação sempre que você achar útil para passar isso para a equipe que vai evoluir o software, para a equipe que vai continuar dando suporte àquele software. E a última pergunta também envolve, mais uma vez, documentação. Então, no caso eu estou chegando dentro de uma empresa onde a documentação está muito desatualizada ou confusa, é melhor fazer totalmente uma nova ou preservar a existente. Então, se a documentação está desatualizada, normalmente ela não vai estar desatualizada por completo, pode estar algumas coisas desatualizadas. Isso é um problema do processo de desenvolvimento, onde a equipe que está dando manutenção no software, ela também é responsável por manter a documentação atualizada. Mas não quer dizer que você vai ter que atualizar toda a documentação para começar a usar, mas é importante que a partir do momento que você começar a evoluir algumas funcionalidades, você já comece a ajustar a documentação daquilo que você está evoluindo. Então eu espero que eu tenha ajudado. As perguntas hoje envolveram muito documentação, isso é bem interessante da nossa área, Então o pessoal que constrói software normalmente não quer escrever, não quer documentar, mas é essencial vocês escreverem, vocês documentarem aquilo que vocês estão fazendo, porque na grande maioria das vezes não vai ser a sua equipe que vai evoluir aquele software. Lembrando que o software, mais uma vez, quando você desenvolve, esse trabalho corresponde a 10 a 20% do ciclo de vida do software. Então você tem que deixar pronto para que as pessoas que vão evoluir esse software tenham suporte para que possam continuar trabalhando e evoluindo as funcionalidades. Então, se você chegou até aqui no final desse vídeo, coloca aí a hashtag vou documentar meu software. Então isso é importante para que mais na frente você não precise estar no meio das férias e alguém está ligando para você perguntando o que é que seu software faz. Então documenta seu software para dar maior tranquilidade para você e para a equipe que vai evoluir. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.